Um dos nomes que vem ganhando destaque dentro do ecossistema Dáquila é o pesquisador Otávio Reis. Com uma trajetória que reúne tecnologia, comportamento humano e desenvolvimento pessoal, ele tem se dedicado ao estudo da evolução da consciência e das capacidades humanas. Ao longo dos últimos anos, Otávio passou a integrar projetos voltados à formação de pesquisadores e ao aprofundamento de práticas que unem ciência, percepção e autoconhecimento. A partir dessa experiência, desenvolveu uma metodologia própria, conhecida como Super-Humano 360, que propõe uma abordagem integrada do ser humano, considerando aspectos mentais, emocionais e energéticos. Dentro do ecossistema Dáquila, sua atuação está ligada a iniciativas que buscam ampliar a forma como o conhecimento é aplicado na prática, especialmente em ambientes de pesquisa e desenvolvimento humano. A proposta envolve não apenas uma teoria, mas também vivência, com atividades que estimulam a percepção, o foco e a leitura de diferentes textos. Em um relato pessoal, Otávio Reis compartilha como começou sua trajetória e de que forma chegou a esse campo de pesquisa. A gente acompanha agora. Eu conheci Dáquila em 1997. Teve uma época que eu estava numa busca profunda pelo conhecimento, e aí eu fui fazer tudo que existia, assim, que eu achei. Eu fui fazer curso de física quântica, fui fazer curso de yoga, Tai Chi Chuan, grupo de projeciologia, fui trabalhar num centro espiritualista, tudo que a gente possa imaginar, né, ou coisas ocultas, tudo isso eu fui estudar, eu queria estudar tudo. E aí a minha professora de yoga, chamava-se Lucy, ela conheceu o Urandir em Belo Horizonte e ele falou que ia fazer umas reuniões com algumas pessoas e que ela poderia escolher alguns alunos que ela desejasse para poderem participar dessas reuniões, das palestras dele, e alguns treinamentos, e aí ela me convidou. E eu fui. E eu lembro que na véspera de ir, eu estava numa crise de consciência, pensando que as coisas deviam ser. A vida devia ser muito mais ampla do que eu estava enxergando, que eu estava me sentindo muito limitado em tudo, que estava buscando outro tipo de conhecimento, até realidades assim mais, na época, ligadas a pesquisas ufológicas. E, e quando eu cheguei na primeira palestra dele, que ele mostrou as pesquisas que ele já estava realizando, as coisas todas, fotos, vídeos, eu fiquei muito impactado por aquilo. E é como se aquilo ali fosse a resposta da própria crise que eu tinha tido na véspera do que eu estava buscando. Então, ele não dava só uma resposta fixa para as coisas, ele propunha uma busca por um conhecimento muito vasto, né, de diversas áreas. E o conhecimento você pode sempre aprofundar em um outro nível, não é verdade? Então, assim, não era assim, toma aqui o meu livro que revela toda a verdade, está tudo aí. Na verdade, era, eu te convido para fazer uma busca junto comigo, para a gente aprofundar no conhecimento e cada vez pesquisarmos mais profundamente tudo. E aquilo me interessou bastante. E a simplicidade dele também, a maneira dele lidar com a gente, o respeito, a nobreza, foi algo que me impactou bastante desde o início. Então eu cheguei em 97 e nunca mais, né? Nunca mais saí. Hoje eu moro em Campo Grande, porque eu comecei em Belo Horizonte. Aí eu fiquei de 97 até 2003 em Belo Horizonte e eu vinha para o Mato Grosso do Sul fazer os treinamentos, né? Desde 97 que eu já vinha. Em 2003, em 2002 eu vi que eu tinha coisas que eu poderia realizar na Europa, de pesquisas, de desenvolvimento, de propagação de conhecimento, de informação, né? Então eu me organizei para 2013, eu me mudei para a França. E aí eu fiquei mais ou menos uns 10 anos lá, que foi a fase que eu fiz outros estudos na França, trabalhei também como consultor na parte de ciências atuariais e finanças. À noite eu atendia a parte mais de terapêutica, eu também tenho as formações na parte das terapias. E no final de semana eu fazia os treinamentos daquilo que a gente aprendia em Dáquila com os grupos de lá. Então era uma vida bem movimentada, bastante coisa, viajando sempre, pesquisando em tudo que é lugar. E só que em 2012 para 2013 eu vi que seria mais fácil eu voltar para o Brasil por uma questão de acelerar mais os meus treinamentos e pesquisas aqui. E que quando fosse necessário, eu iria para a Europa fazer a pesquisa se fosse necessário, mas minha base seria aqui. Aí eu já me mudei direto de Paris para Campo Grande e fiquei direto em Campo Grande. As pessoas sempre me perguntam, né, o que, que eu vi de mais impressionante, em qual lugar foi.
Primeiro, é importante eu ressaltar uma coisa que eu não sou uma pessoa de se impressionar muito com as coisas, né? Então, às vezes as pessoas estão vendo uma nave, por exemplo, e aí todo mundo fala, meu Deus, uma nave, eu olho e falo, não, beleza, tem algo realmente ali diferente, diferenciado, mas eu não sou de me emocionar e falar, meu Deus, isso realmente, né, me chacoalhou muito. Mas nas pesquisas eu tive vários pontos muito diferentes que mexeram comigo. Por exemplo, a nossa pesquisa na época da Terra Convexa, a gente teve um grupo que foi para a Antártida, outro que ficou no Mato Grosso do Sul, no Observatório de Dáquila, e eu fiz parte da equipe que foi para o Círculo Polar Ártico, fiquei na Islândia. E lá a gente viu muitos fenômenos diferenciados com a Lua, né? Que eu nunca tinha visto aqui. Então aquilo me marcou, por exemplo. É, Outra coisa que me marcou foi quando a gente estava fazendo as pesquisas de procurando arquivos de um material que a gente considerava que não vinha da Terra, que era de fora, que nós chamamos de placa, né? E quando a gente entrou dentro de uma caverna, essa caverna ela se iluminou naturalmente com uma luz fosforescente. Então aquilo ali foi uma coisa que foi uma quebra de realidade para mim, porque a minha mente não conseguia processar aquele tipo de fenômeno como algo aceitável, né? Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E aconteceu também naquele dia um fenômeno que tinha uma luz dentro dessa caverna, onde o que eu estava segurando na mão, quando eu passava a mão dentro dessa luz, aquilo desaparecia, né? Então, assim, eu tive várias experiências assim que eram um confronto com a realidade, né? E sem ter feito uso de substância nenhuma, bebida nenhuma, nada disso. E como eu tinha uma base muito mais cartesiana ainda no início, né? Eu precisava sempre provar, peraí, tem jeito de eu reproduzir isso de outra maneira? Isso pode ser um truque? Isso não pode ser um truque? Não que eu estivesse duvidando, eu tinha um ceticismo não é no sentido de eu não acredito, é de, assim, estou observando, não concluo nada, eu preciso de indícios conclusivos, palpáveis, para eu chegar a alguma conclusão, para eu ter a minha própria construção do que é real para mim e o que não é. O que é uma anomalia da ciência e o que não é. Né? Então, isso para mim era muito importante. Com relação ao comportamento de um pesquisador, né, se ele deve ser mais cartesiano ou se ele deve ser mais pela fé ou pelo sentir, eu acredito num outro caminho. Porque o cartesianismo, ele considera tudo como se fosse uma engrenagem mecânica, tudo interligado, né? E aquela frase, conhecendo-se as partes, se conhece o todo. Isso não é verdade, porque quando você entende os sistemas, a teoria dos sistemas, da física quântica, você vê que as relações dinâmicas entre as partes, elas alteram a percepção do todo e a influência nesse todo. Então, o cartesianismo ele é muito limitado, né? Até a física newtoniana ali, beleza, quando você estuda na escola está tudo bem, mas depois você vê que aquilo ali é completamente limitado, não explica o universo, não explica a vida, não explica uma série de coisas. É bem limitado. Já a questão de fé não é o nosso ponto de vista, a gente não trabalha com eu acredito, né? A gente trabalha com nossas pesquisas indicam que. Né? Então a gente faz a pesquisa e verifica. Só que eu acredito que a gente não possa utilizar somente uma pesquisa objetiva, porque isso nos limitaria ao cartesianismo, e a gente pode considerar também outros elementos de instrumentos de pesquisa que somos nós mesmos. Isso é muito importante, porque nós somos um conjunto vibratório também de ondas moduladoras. Né? Nós temos os 5 sentidos, mas nós temos também os extrasentidos, né? Que alguns chamam de faculdades extrasensoriais. Ou seja, você tem uma maneira de alcançar algo visual além do que seus olhos percebem. Né? Então, existe uma visão que, se você treinar, você consegue, através de tela mental, outras coisas, alcançar uma outra percepção. O que chamam às vezes de clareaudiência, você pode treinar os seus ouvidos, aí já você vai estar no parte extrasensorial para você escutar coisas que o ouvido físico não escuta. E o seu corpo, ele é uma máquina capaz, um instrumento de sentir vibrações e de emitir vibrações. Né? Isso que eu estou falando não é uma questão de crenças, não é misticismo, isso é uma questão física. Né? Então, se nós sentimos vibrações e emitimos vibrações, então nós somos capazes de aprender a mapear e identificar frequências e de emitir frequências conscientemente.